Pai amado, Pai santo, diante de tua presença nos colocamos. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para, Senhor, prestarmos primeiramente adoração e exaltação ao teu nome, pedindo perdão, Senhor, das nossas faltas, porque falhamos, sim, em muitas coisas, Pai, que muitas vezes nós nem mesmo percebemos, mas eu peço perdão a Ti, Senhor, porque cada dia mais o nosso objetivo aqui nas nossas reuniões é nos aproximarmos de Ti, em conhecimento a Tua palavra, Senhor, e reverenciar, Senhor, com reverência, Pai, porque a gente está vendo que está tudo se perdendo, Deus. Ó, Pai, nos ajuda, nos auxilia, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós não venhamos resvalar o nosso pé, não olhar nem para um lado nem para o outro, mas somente olhar a Ti, Deus. Eu coloco agora cada um dos meus irmãos reunidos neste momento, diante da Tua presença, Pai. Cuida, Senhor, cuida, Pai. E neste momento, irmão Laércio, também que vai ministrar a palavra, Senhor, para nós, eu entrego em Tuas mãos, abre a nossa mente, nosso entendimento, Senhor, em cada palavra, Pai, possa ser, Senhor, induzida por Ti, pelo Teu Ruach HaKodesh. Nos ajuda, Pai, nos auxilia. Obrigado pela restauração da saúde do irmão Danilo, obrigado pela vida da Rosângela, pela vida, Pai, dos demais irmãos, porque todos estamos aqui e precisamos, Senhor, do Teu amor. Precisamos do Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. E daqueles também que não estão, Senhor, Tu sabes o porquê. E dos demais, Pai, que não estão nesse grupo, mas que precisam, Senhor, do Teu direcionamento. Então, entrega em Tuas mãos a cada um, a cada vida, Pai. Cuida, Senhor, cuida naquilo que nós não temos condições de fazer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, que nós possamos, Senhor, estar dispostos e disponíveis para Ti nesse momento, Senhor. Que não sejamos só uma aglomeração de pessoas, Senhor, mas que estejamos aqui sinceramente, Senhor, abertos, Senhor, para sermos ministrados por Ti através do Laércio, Pai. Leva nossa mente cativa à Tua presença, Senhor. Restaura-nos, Senhor, o nosso físico, Senhor, além do cansaço, para que possamos, Senhor, receber a renovação da mente, Senhor, e o fortalecimento no nosso espírito, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Bem, irmãos, o que eu quero conversar com vocês hoje é um assunto curto, mas muito profundo. Por quê? Desde a fundação da congregação de Yeshua até meados do primeiro século, virada do primeiro século, começou um problema sério de alguns religiosos que começaram a se afastar da verdade que Yeshua tinha estabelecido e a sua congregação. Então nós temos ali logo de início a igreja de Antioquia, o Inácio de Antioquia. Já contei aqui para vocês a mudança que ele fez por conveniência. Depois nós temos, no século IV, o nascimento da Igreja Católica, que adotou a crença de Inácio de Antioquia. Ele não adotou a crença dos discípulos de Yeshua. Ele adotou a Igreja de Antioquia, que já guardava o domingo, tinha voltado a comer carnes impuras, havia rejeitado as festas bíblicas. Até aí tudo bem. Porém, o que aconteceu? Os pagãos, em todas as suas gerações, eles tinham um problema sério com relação a Deus e deuses. Eles achavam um absurdo você ter apenas um Deus. Então, eles tinham deuses para tudo. Era um panteão de deuses. E aí surgiu a pergunta: quem é Jesus? E essa discussão foi levada a alguns concílios. E entre esses concílios, não vamos citar aqui, é muito conhecido, havia duas ideias e as duas erradas. A primeira ideia
era da Trindade, que eram 3 deuses, né? E esses 3 deuses eram um só. Então, coisa para a pessoa ficar meio assim, que conversa é essa? Como ser 3, é 3 ou é 1? Primeira coisa, que ficou conhecido como Trindade. E havia outra que era o unicismo. Dizia que Jesus era o próprio Deus encarnado. Também é outra barbaridade, e não vamos entrar no aspecto da explicação, que não é o nosso assunto hoje. Mas o nosso assunto é o seguinte: quem é Yeshua, segundo a Bíblia? Não vamos entrar em questões que não temos fundamento bíblico. Em primeiro lugar, a Bíblia é clara, objetiva, dizendo que Jesus é da linha sucessória de Davi, da descendência de Davi. Quem era da descendência de Davi era José, e não Maria. Aí, José era da tribo de Judá e Maria da tribo de Levi. Então, ele teria que ser filho de José para poder ser da casa de Davi. Senão, ele não era o Messias, a partir desse princípio. Isaías 7,14 não diz virgem, no hebraico, de jovem, e não é uma profecia messiânica, mas ela foi colocada ali de uma forma arbitrária pelos copistas, dizendo que era uma. Então, não é o nosso assunto discutir esse termo, mas nós queremos discutir o que a Bíblia fala. Quem é Yeshua? Em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim: porém tu, Belém Efrata, posto que és pequena para ser contado entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e suas origens são desde o princípio, desde os dias da eternidade. Então, essa profecia messiânica aponta que o Messias, ele era anterior à criação, anterior a tudo, desde a eternidade, ou seja, ele não tinha um princípio dentro dessa geração. Ele era anterior. Essa é a profecia de Miqueias. Nós vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 a 14. Não vou ler tudo, mas vamos ler o básico, para que nós possamos ter uma melhor compreensão sobre quem ele é, segundo a visão do apóstolo. E a melhor pessoa para nos explicar era João, porque João convivia com ele, andava com ele. E foi o que teve a revelação na ilha de Patmos. Então, a pessoa mais preparada para dizer quem era ele era João. Os demais discípulos evitavam tocar nesse tema porque não tinham muita expectativa, não conheciam. Paulo conhecia, então ele também entrou nesse aspecto. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era um Elohim. Aí você diz: por que você não falou Deus? Porque a palavra aqui em hebraico é Elohim. E Elohim não é especificamente Yehová. Moisés foi chamado como um Elohim. Os anjos são chamados como Elohim. Esse estava no princípio junto a Deus. Presta atenção agora. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de quem? Do verbo, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem fez a criação foi quem? Esse personagem que João chama de verbo, e nós sabemos que a palavra que é Yeshua. E nós conseguimos identificar ele lá em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 1, quando diz assim, o Yehová diz: façamos o homem à nossa imagem. Então ali nós detectamos que havia mais alguém com ele, não era sozinho. E aqui João esclarece que ele, Yeshua, antes da encarnação, que não tinha esse nome, porque a palavra Yeshua é salvação, não tinha esse nome, estava ali. E tudo foi feito por ele. Continuando,
nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, porém o mundo não o conheceu. No verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito é o primeiro do Pai. Então, a primeira criação que Jeová fez foi ele, Yeshua. Antes dos anjos, antes dos serafins, dos querubins, antes de criar o universo, antes de criar a terra, antes de criar o homem, ele foi criado por Deus. Então, nós sabemos que ele é um ser criado, ele não é um ser que não foi criado, incriado como Deus é. Muito bem. Então, aqui João nos dá uma luz. Miqueias nos fala que ele era anterior desde a eternidade, ou seja, não dá para contabilizar. Por quê? Quando nós vamos contabilizar o tempo da Terra, é um. O tempo do universo é o outro. Então, se nós vamos contabilizar, por exemplo, o universo é medido por ano-luz, que é uma coisa gigantesca a distância. Então, não podemos usar esse critério para a Terra, em primeiro lugar. Continuando. João, capítulo 17, versículo 5. Eu gosto que a Bíblia nos dê as respostas. Eu não quero interpretar a Bíblia. A Bíblia, por si só, ela nos responde. Presta bem atenção, esse texto é importante. Agora, Pai, glorifica-me a teu lado com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Aqui ele confirma que ele existia antes que o mundo existisse e era uma pessoa cheia de glória. Então, não podemos dizer, como alguns explicam aí, que Jesus era um homem comum, né? E era um profeta. Não era. Ele existiu antes de qualquer coisa, como ele diz aqui. Agora, Pai, glorifica-me a teu lado, como aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Muito bem. Agora nós vamos para Colossenses. Paulo também nos esclarece bem esse tema. Colossenses. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui já conhecem isso, mas é importante nós sempre estarmos relembrando. Versículo 15 a 17. Presta bem atenção, olha como Paulo ele esclarece para a gente. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. Então, você vê que os versículos apontam e esclarecem a sua pré-existência e ele como um criador a partir de Deus. Deus é a fonte da vida, é a fonte de todas as coisas. E ele usou Yeshua para fazer a criação. Ele otorgou a ele o direito, deu capacitação a ele para ser o Criador. Muito bem. Agora nós vamos para Hebreus. O livro de Hebreus também nos traz uma clareza sobre esse aspecto. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Nos últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Ele é o resplendor de sua glória, a fiel representação de seu real, e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder.
tendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui confirma, mais uma vez, né, a majestade dele. E aí nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 1, e aqui em Apocalipse é coisa linda. Por quê? Veja agora a leitura. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, presta atenção, revelação de Jesus Cristo que Deus deu a Jesus para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve. Então, porque Jesus, certa ocasião, perguntaram a ele, quando será a tua volta? Ele diz, do dia e da hora ninguém sabe, só o Pai. Existem coisas que somente Deus sabe, o futuro só Deus sabe. Deus não deu a Yeshua esse dom de ver o futuro. E aí nós temos tantos profetas hoje que falam do futuro, é uma coisa tremenda. O próprio Jesus não tinha esse dom de ver o futuro. Ele podia, quando Deus dava a ele a profecia, ele professava. Então ele está aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve, e deu a entender, enviando por mim seu anjo a seu servo João. Aqui, inicialmente, ele se apresenta como anjo, que deu testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo, de todas as coisas que viu. Felizes aqueles que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas escritas nela, porque o tempo está próximo. E aí nós vemos que ele começa agora a saudar as congregações, e no versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro, vosso na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estive em espírito no dia do Senhor, no Shabat, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizia, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Escreve o livro que vês e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pega, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Os profetas do Tanar sempre falava no Messias como Filho do Homem. Jesus sempre se apresentou como Filho do Homem. Vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, os seus olhos como a chama de fogo, e seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, sua voz como estrondo de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que viste e as que são e as que hão de ser. Então nós vemos aqui a apresentação de Jesus lá em Patmos. Ele não aparece mais como servo sofredor, como está relatado em Isaías 53. Agora ele aparece em todo o seu esplendor. Então, ao nós observarmos esses textos, nós precisamos começar a refletir que muitas vezes nós estamos pecando quando nós permitimos que pessoas tentem denegrir, tentem difamar, dizendo que Yeshua não é o Messias, que ele não é ninguém, que não sei o quê. Não permitam que essas pessoas falem, porque isso é pecado. Ele é o primeiro ser criado por Deus. E foi dado a ele toda a autoridade, no céu e na terra. Ele é o primeiro e é o último. É o que estava morto e reviveu.
E aqui ele se apresenta, então, como ele é. Ele está à destra do Pai. Vocês se lembram, um dos nossos estudos, que nós falamos que Moisés teve que colocar um véu no rosto, porque quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele? Yeshua é resplendente, porque ele está na presença do Pai. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é justamente isso. Não existe trindade. Não existe unicismo. O que existe é Jeová e Jeová, o Deus Todo-Poderoso, incriado, inacessível. Nós não temos a menor condição de imaginar o que seja. Ele é tão esplendoroso que não temos palavras humanas para descrever. E ele, para se comunicar com a sua criação, ele criou o primogênito, um ser extremamente especial. E esse ser, ele criou o universo, ele criou o homem à sua semelhança. E ele, após a queda, ele se propôs e ele veio resgatar a sua própria criação. Então, nós temos que começar a dar o real valor a Yeshua. Por isso que ele diz, todas as vezes que vocês orarem em meu nome ao Pai, ele fará. Nós não podemos ir na presença do Pai. Nós temos que ir através de Yeshua. Porque ele só conseguiu esse direito após o seu sacrifício perfeito. Então, era isso que eu gostaria de passar aos irmãos. Não quero me alongar, já são 9 horas. E falar com os irmãos o seguinte, se algum irmão tiver algum comentário para ajudar a completar, é o momento. Se não tiver, preferir só ficar com o que foi dito, amém. Então, eu passo para o irmão Danilo, fique à vontade. Se alguém irmão quiser fazer um comentário, por gentileza. Se não, faz a oração e nós estamos encerrando. Amanhã é um novo dia, todo mundo cansado, e nós vamos em frente. Shalom. Tá bom. Eu vou fazer a oração, ninguém quer comentar nada. Vou fazer a oração final. Se alguém não quiser dar a bênção final, fica à vontade. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por essa reunião essa noite, pela palavra que recebemos, Senhor, pelo conhecimento, por saber mais um pouco quem é Yeshua, Pai, nosso Salvador, nosso Redentor. E pedir, Pai, pela misericórdia, que a volta dele possa ser abreviada, Senhor. Pois muitos dos seus filhos, mesmo que não merecendo, Pai, precisa desse retorno. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um que aqui está. Que o Senhor possa completar a vida de cada um, Pai. E que nossa esperança fique toda voltada para Ti. Esteja conosco nesse restinho de semana, que a gente possa ter um descanso abençoado, amanhã recomeçar com as energias, Pai, e dar o nosso melhor no nosso dia, poder levar a Sua palavra, Pai, para quem precisa, levar conforto aos corações necessitados, Pai. Conforta cada um de nós que estamos aqui, os familiares, esteja conosco sempre, que a gente possa estar contigo também, Senhor. Obrigado pelo dia, pela oportunidade, agradecemos tudo em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Restante de semana de vitória. Até sexta-feira, se assim permitir o Senhor. Shalom, shalom a todos. Shalom. Boa noite.